Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela participação em mais uma live da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo. Dentro de alguns minutinhos, a gente vai chamar o nosso convidado de hoje, que é o Rodolfo Cirineu, ele que é engenheiro agrônomo e que vai conversar sobre um tema bastante relevante para os criatórios, né, principalmente para o criatório brasileiro, que é sobre intensificação de pastagem de aras. O Rodolfo Cirineu, hoje ele já presta consultoria para diversos aras, mexendo já com o cavalo da criação nacional. Ele hoje presta já consultoria para o Aras Império Egípcio, para o Aras Cachoeirinha, para o Aras Transvaal, Aras BR, Aras Iguaçu, Aras Bossa, entre outros diversos. Então ele já está nesse ambiente. E o assunto é um assunto que ele pode discorrer por horas, né? Porque ele surgem diversas dúvidas e que tem várias formas de fazer, né? Não existe só um caminho certo. Então a gente vai conversar com ele e depois deixar aberto. A gente recebeu bastante perguntas por e-mail que serão respondidas, né? Então nesse primeiro momento, quando a gente chamar ele, a gente vai conversar um pouco sobre o tema escolhido e depois do meio para o final da live a gente vai deixar aberta para as perguntas. Lembrando a todos que depois de uma hora de live, né, o sinal cai. Se por acaso a gente chegar até lá e ainda tiver questões, a gente sai e depois volta, convidando todo mundo de novo e convidando o Rodolfo para entrar. Mais um minutinho eu convido já o Rodolfo para entrar na live. Lembrando que a formação dele, né, é engenheiro agrônomo e ele vai falar sobre o tema de intensificação de pastagem de aras. Vamos colocar aqui. Espera aí para chamar ele. Só mais um pouquinho já está conectando. E lembrando que quem tiver, vamos só enquadrar. Boa noite, Rodolfo. Muito obrigada por topar conversar com a gente essa noite, né? Um tema bastante relevante, principalmente para os criadores. Seja bem-vindo à nossa live da BCCH. Boa noite, Roberto. Né? Agradeço a oportunidade aí da associação, da ABCCH, por essa oportunidade, né? Agradeço aí o pessoal que está participando. Né? E creio que a gente vai ter algum momento aqui interessante em estar discutindo esse tema que é extremamente importante para os criadores de cavalo, principalmente se falou no Brasil. Né? Porque no Brasil nós temos uma condição climática de explorar pasto que em poucos lugares do mundo existe, né? E toda vez que eu penso em cavalo em pasto, eu penso em economia de dinheiro. Bom, Rodolfo, eu queria que, enquanto a gente espera as pessoas entrarem, né, mais uns 5 minutinhos, que você se apresentasse, né? Você é engenheiro agrônomo, tem a formação e uma especialização em pós-graduação. Você podia contar um pouco para os nossos telespectadores, um pouco da sua formação? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado lá pela Exalc USP lá de Piracicaba em 86, 1986, então 34 anos, né? E sempre me dedicando a pastagens. Tá? Em 1990, há 30 anos atrás, eu formei o primeiro Aras do primeiro campo de feno. E não parei mais de trabalhar nesse setor de Aras e campo de feno. Eu quero falar que eu atuo em todo o segmento de pastagem, né? Tanto com braquiária, pânico, né? Com Mombasa, Tanzânia, Azul e tal. Mas eu tenho, nos últimos anos, eu tenho concentrado basicamente nas gramas bermudas, que são as gramas relevantes para aras, né? Então, tanto para pastejo quanto para produção de feno, né? Ah, mas também eu achava que só fazer as coisas não era interessante. A gente precisa sempre pensar o quanto custa, né? Aí eu voltei para a universidade para fazer um mestrado, um Master Science em Economia, também na USP, né? E a gente tem essa experiência, essa visão. Tá? Nós fizemos, inclusive, muitos projetos para... Nós trabalhamos 8 anos na África, em Angola, e fizemos muito projeto de implantação de fazenda como um todo, e com toda a análise econômica para os bancos de desenvolvimento, né? A gente tem diversos clientes em áreas no Brasil todo, e estamos aqui para
poder estar contribuindo com alguma coisa aqui para a BCCH. Mais uma vez, obrigada em nome da BCCH pela sua participação. Então, vamos para o tema. O tema que é bastante polêmico, que não existe um caminho único, eu acredito, né? A gente escolheu o tema de intensificação de pastagem para aras. Como eu já disse, né? Você presta consultoria para diversos aras, e alguns deles já da criação nacional, como eu já citei, né? Cachoeirinha, Transvaal, BR, Interegípcio, Iguaçu, Bossa, entre vários outros. E eu queria saber, para a gente começar a falar sobre o assunto, como que eu posso fazer essa intensificação de pastagem, se existe um caminho correto a ser seguido ou não? Tá. É importante para falar em intensificação de pastagem, né? Quando eu falo que eu vou intensificar o pasto, eu falo que eu quero melhorar o pasto, eu falo que eu quero produzir mais capim. Tá? A gente tem que entender que uma pastagem, uma grama de Tifton 85, é um ser vivo. E eu queria, nesse momento, comparar com um potro. Tá? Porque se eu falar de potro, eu sei que o criador vai entender muito bem. Tá? Se eu quiser intensificar o desenvolvimento do potro, se eu quiser ter um potro de alta performance, de alto desenvolvimento, o que eu preciso? Eu preciso fazer pelo menos duas coisas com esse potro. Eu preciso dar comida para ele, e comida de qualidade. E eu preciso manejar bem esse potro. Eu preciso cuidar bem desse potro. Tá? Eu preciso fazer a vermífugo, eu preciso fazer a vacinação, eu preciso dos cuidados, né? Ou seja, para ter um potro bem criado, alimentação, manejo. Uma pastagem com um ser vivo, e eu quero falar que um pasto, basicamente, eu preciso fazer duas coisas com esse pasto para que ele se desenvolva muito bem. Eu preciso da comida e eu preciso de manejo. Não é muito diferente do potro, tá? Por quê? Mas o que é a comida pro pasto? Tá? Bom, são os nutrientes que se encontram no solo. Tá? Se o solo não tiver esses nutrientes, eu posso fazer o que quiser. O capim não cresce. Tá? Inclusive, em alguns locais, o pessoal me pergunta a respeito de irrigação de pastagem, se é interessante. Eu falo, irrigação de pastagem é o último degrau da escada. Se você não der todo o que a planta precisa antes, é a mesma coisa que você querer andar com o carro com o freio de mão puxado. Tá? E o que seria essa questão de alimento? Tá? Eu vou procurar ser muito sucinto aqui, senão a gente vai 1 hora, 2 horas. Né? Em termos de alimento do pasto, eu preciso pensar em algumas coisas que são básicas. Eu falo que é o alicerce do pasto. Tá? Eu gosto de comparar também o pasto como uma construção de um edifício, de uma casa. Onde o alicerce é um pH corrigido. Tá? Que aí, geralmente, quando necessita, é o calcário. Por quê? Se eu tenho um solo ácido, para você ter uma ideia, o adubo que eu vou colocar ali, ele não vai ser bem aproveitado pela planta. Tá? Por exemplo, num solo ácido, a planta não consegue absorver, por exemplo, fósforo. Tá? Absorve muito pouco fósforo. O fósforo fica preso na acidez do solo. Então, o que é o alicerce do meu solo, do meu pasto? Né? É corrigir o pH. Tá? Porque sempre que corrigir pH, a adubação vai ser pouco eficiente. O que mais? A planta precisa muito do elemento fósforo, do nutriente fósforo. Tá? E o fósforo, ele é um elemento que encontra em poucas quantidades nos solos brasileiros. A grande maioria dos solos brasileiros são deficientes em fósforo, porque esse é um clima tropical. Um solo temperizado com muita chuva, geralmente tem um problema de baixo teor de fósforo. Tá? Se eu não tiver o fósforo reposto, eu não vou conseguir ter boa pastagem. Tá? A planta não vai conseguir. Comparando com o carro, eu falo, vamos pensar numa Range Rover. Tá? Zero. Você vai sair com ela. Só que vamos imaginar que ela só tem 3 rodas e está faltando uma roda. Aquela Range Rover não vai sair do lugar. Se eu tiver
com deficiência de fósforo ou qualquer um dos nutrientes importantes, é a mesma coisa que uma Range Rover com 3 rodas. Tá? Eu posso ter um motor de quantos HP for, tá? Ela não vai andar. Ou ela vai andar de uma maneira muito ineficiente, vai arrastando a lataria, né? Se você traçar uma Range Rover com 3 rodas, né? Ela pode até andar, mas ela vai andar numa eficiência extremamente baixa para a qual aquilo ela foi projetada. Se eu tiver fósforo em baixa quantidade, esse capim não vai crescer. Um outro elemento importante também é potássio. Tá? Potássio, pouco se dá importância do potássio para forragem, mas é extremamente importante. Tá? O potássio ele faz parte da transmissão que ocorre dentro da célula, o equilíbrio dentro da planta. Se não tiver potássio, a planta não cresce. Tá? Então, eu falo que o alicerce do pasto que eu vou construir, tá? O que eu quero ter um edifício de 2, 3, 20 andares, que é a intensificação do pasto, né? Eu preciso fazer esse alicerce bem feito. Vamos pensar vamos pensar que eu vou construir um prédio de 20 andares. Tá? O que sustenta tudo em cima é o alicerce que está lá embaixo. O que sustenta o crescimento da pastagem é o alicerce. pH corrigido, acidez corrigida, tá? Com uso de calcário, quando a análise de solo indica. É o fósforo em quantidade suficiente, tá? Para a planta. É o potássio em quantidade suficiente para a planta. Fiz o alicerce. Agora eu vou começar a construir as paredes. Tá? As paredes é exatamente o que interessa pro cavalo. São as folhas. Tá? O que é... como que eu construo folha? Com adubação nitrogenada. Tá? E é interessante que se eu tiver um alicerce muito bem feito, tá? Tudo corrigido, fósforo, potássio, pH, eu coloco 1, 2, 3, 5, 6 andares em cima dessa construção. O que significa? Eu posso colocar 1 cavalo por hectare, eu posso colocar 2, eu posso colocar 3, eu posso colocar 4, eu posso colocar 5, eu posso colocar 6 cavalos por hectare, eu posso colocar 7 cavalos por hectare. A resposta da adubação de cobertura nitrogenada, ela é praticamente linear, tá? Ao crescimento do capim. Ou seja, se eu dobro a adubação nitrogenada, eu dobro a produção de capim. Se eu dobro a produção de capim, eu posso dobrar a quantidade de cavalos no aras. Se eu triplico a quantidade de ureia, eu triplico a produção de pasto e eu posso, então, triplicar a quantidade de animais no aras. Logicamente, isso tem um limite. É como uma curva de crescimento, mas o pico do crescimento da resposta ao nitrogênio é praticamente linear. Tá? Mas desde que eu tenha o alicerce bem feito. Não adianta eu querer construir um andar em cima do outro se eu não tiver o alicerce. Tudo cai. Tá? O que é importante também é observar micronutrientes também. Tá? E como que eu observo tudo isso aí? Análise de solo. Por isso que, Roberta, né, e o pessoal está assistindo, não dá para eu pensar em trabalhar com pasto sem fazer uma análise de solo. Porque tudo vira chute, né? E aí tudo sai mais ou menos. Tá? Então, a primeira coisa para crescimento de pasto é comida. Fazer um alicerce com correção de pH, fósforo, potássio e depois de nitrogênio. O nitrogênio vai determinar o quanto vai produzir de folha. Inclusive, quando a gente faz projeto para aras, eu vejo quanto eu tenho de área no aras. Eu tenho 15 hectares, eu tenho 20 hectares. Quantos animais eu vou colocar nesse pasto? Eu vou colocar 50 animais.
Ah, eu vou colocar 60 animais, eu tenho 15 hectares. Bom, então eu preciso colocar 4 animais por hectare. Então, eu arrumo, eu faço o alicerce daquele aras e calculo quanto de adubo de cobertura eu preciso colocar. É uma fórmula matemática para que eu tenha pasto que cresça suficiente para 60 animais em 15 hectares. Tá? Essa é a primeira parte, né, de uma maneira muito resumida, a respeito do crescimento de pasto. Tá? É interessante que quando o pasto está com bastante vigor e ele está crescendo, esse pasto ele fica denso. Se você quiser saber se o pasto da tua propriedade está com fome, se você olhar e ver ele ralo, significa que ele está com deficiência de nutriente. Eu sempre falo para os meus clientes que a gente tem que olhar no pasto e a gente não pode conseguir enxergar o solo. Se eu olho no meu pasto e eu estou conseguindo ver a terra, significa que o crescimento do capim está deficiente. Ele está ralo, ele está com um capim ralo. E esse capim, provavelmente, ele está ralo porque ele está com fome. Tá? Vamos pensar no potro. A primeira coisa que eu preciso pensar para que um potro tenha um crescimento expressivo, tenha um bom desenvolvimento, eu preciso dar comida e comida de qualidade. Eu preciso dar ração de qualidade, eu preciso dar feno de qualidade, eu preciso dar pasto de qualidade. Bom, ok, tá? Eu preciso então trabalhar nisso aí. Assim como o potro precisa de comida, eu preciso entender que pasto é um ser vivo e precisa de comida. Mas eu falei de duas coisas. Assim como o potro precisa de comida, e o potro também precisa de cuidados de manejo, o pasto também precisa de cuidados. Tá? E qual que é basicamente um dos principais cuidados, talvez o mais importante? Um pasto, ele tem uma capacidade de produzir e ser consumido ao mesmo tempo, sem que ele se deteriore, sem que ele se estrague. Tá? Ou seja, eu preciso colocar os animais para fazer esse pastejo, acontecer esse pastejo, sem que ele venha destruir totalmente a pastagem. Porque se eu coloco mais animais do que se eu coloco mais animais do que o pasto suporta, o que vai acontecer? Ele vai cada vez abaixar a altura, baixar a altura, baixar a altura, e ele vai ficar rapado. Se ele permanecer muito tempo rapado, né, baixo demais, a planta não consegue mais se desenvolver e começa então o processo de degradação. Tá? Mas assim, qual que é a medida? Um bom manejo de pasto, onde eu consigo o pico de crescimento, tá? Onde eu consigo o pico de crescimento, é exatamente para os pastos das gramas bermudas. Nós estamos falando aqui em Tifto 85, em Gigs, nós estamos falando em Coast Cross, em Russell, tá? Para esses pastos, o ideal é colocar os animais, entre 25 a 35 centímetros de altura, no máximo, entre 20 e 30 centímetros de altura, eu coloco os animais em pastejo. E eu retiro quando? Entre 7 a 10 centímetros. Se eu coloco os animais entre 25 e 30 centímetros de altura e eu retiro os animais entre 7 a 10 centímetros de altura, eu vou estar sempre utilizando o pico de crescimento da planta. Tá? Se eu fosse comparar uma criança, por exemplo, tá? Um pasto com 7 a 10 centímetros é a mesma coisa que a criança com 12 anos quando tem um estirão do crescimento. E o pasto com 25, 30 centímetros equivale a pessoa com 18 anos quando para o crescimento. Tá? Então, o pasto tem a chance de eu voltar a ser criança e deixo ele virar adulto, coloco os animais, eu corto, né? Eu tenho essa possibilidade. Mas vamos pensar, se eu trago, através do pastejo, para 7 a 10 centímetros de altura, eu trago no início do pico de crescimento, onde eu tenho intensificação, onde eu tenho a produção máxima. E se ele passa de 30 centímetros, ele cai o ritmo de crescimento e ele começa a ficar com as folhas secas embaixo. Se eu fico com as folhas secas embaixo, eu estou jogando fora valor nutritivo.
Para você ter uma ideia, esse espaço, as gramas bermudas, ela dá de, no mínimo, 12, 14, 16% de proteína. Tá? É um nível alto de proteína. Mas se ele passa de 30 centímetros, aí, e ele começa a secar embaixo, as folhas ficarem velhas, ele chega a 8% de proteína. Eu joguei fora 6, 7, 8% de proteína, porque o pasto ficou velho. Tá? Ou seja, se eu pensar em manejo de pasto, eu preciso pensar em colocar na altura certa, em torno de 25, 30 centímetros, e retirar na altura certa entre 7 a 10 centímetros. Porque quando eu retiro entre 7 a 10 centímetros, as folhas novinhas foram preservadas. Aí elas só vão crescer e é rápido. Ou seja, eu quero intensificar o meu pasto. Tá? Eu quero fazer com que a pastagem cresça, que eu aproveite muito, que eu consiga produzir pasto suficiente para os meus animais. Resumindo, eu preciso dar comida para ele. Tá? Eu não posso querer que o pasto cresça se eu não dou comida para ele. Eu não posso querer que uma Range Rover rode se eu não colocar combustível no tanque. Tá? Não adianta. É lei da natureza. Então, eu preciso dar a comida que o pasto precisa. Isso através da análise do solo. Eu preciso também fazer um manejo correto. E o manejo correto é respeitar a altura. Respeitando essa faixa, eu vou estar utilizando, eu vou estar explorando o máximo que a planta consegue aproveitar. Eu vou estar na eficiência ótima da planta. Tá? Outra coisa interessante é que se eu tenho um pasto bem conduzido dessa maneira, que eu posso colocar vamos pensar assim em égua por hectare, em animal adulto, eu posso colocar 1, 2, 3, 4 éguas por hectare, porque daí eu vou abrindo a torneira da adubação do nitrogênio. Eu preciso aumentar a lotação, eu aumento a adubação do nitrogênio. Eu preciso diminuir, ou eu não preciso de tantos animais, eu fecho a torneira do nitrogênio, tá? Numa certa faixa. Tá? Que é esse o cálculo que a gente faz no projeto. Né? A gente vê a área livre, disponível para pasto, quantos animais vão ficar, logicamente isso é na época das águas, né? Porque no inverno o pasto não vai crescer, no frio, e a gente então calcula, toda a adubação é calculada em cima da quantidade de animais que eu tenho. O que é importante também, Roberta, é que se eu tiver um pasto dessa maneira, praticamente eu não vou ter problema de plantas daninhas. Tá? Eu não vou ter problema de mato. Tá? Por quê? Eu falei para você, ou falei para vocês, né? Eu falei para vocês que quando um pasto ele é rapado, ou quando um pasto está com fome, eu enxergo o solo. Tá? Grande parte das sementes de plantas daninhas, ela tem uma característica com um nome bonito, fala fotoblásticas. Tá? E o que significa fotoblásticas? Se ela recebe um estímulo de luz, ela dispara a germinação. Se eu baixo muito o pasto, ou se o pasto está com deficiência nutricional, que eu estou enxergando o solo, se eu estou enxergando o solo, está penetrando luz do sol. Se está penetrando luz do sol, está havendo estímulo para desenvolvimento ou para germinação da semente de plantas daninhas. Ou seja, eu intensifiquei o meu pasto, eu tive alimentos suficientes para os animais, tá? E ainda eu vou ter menos problema de plantas daninhas. Vamos resumir. Para intensificar pasto, é esse o caminho. Tá? Pelo menos esse caminho que tem trabalhado há muitos anos, a gente tem tido bons resultados. Poderia falar aqui mais de 1 hora e meia, falar detalhes, tem muitas coisas ainda, mas né, a gente teria que fazer umas 5 lives sobre isso. A gente pode entrar para umas perguntas. Durante a tua explicação, vieram 4 perguntas do que você estava falando, que eu vou te passar agora, e depois a gente entra para as perguntas que já foram feitas antes do esclarecimento. Perguntaram aqui para a gente sobre análise do solo, se tem algum momento adequado para fazer essa análise, alguma época do ano específica. Tá, veja só. Enquanto eu estou adubando, eu não posso fazer análise do solo. Né? Porque a cada adubação ela se modifica, a adubação de fósforo e potássio. Um bom momento de fazer análise do solo
é depois de 2 meses, tá? Na realidade, 2 a 3 meses que ocorreu a última adubação, tá? Então, geralmente, a gente faz análise solo na época da seca. Agora é o melhor momento para fazer análise solo. Até porque é o melhor momento para fazer análise solo. Bom, análise solo, nessa época que o Brasil inteiro faz análise solo, está levando 2, 3 semanas para ficar pronto. Ou seja, eu vou ter essa análise solo, se eu fizer agora, no começo de julho, meados de julho. Vou imaginar que ela precise que a área precisa de calcário. Eu vou ter que cotar calcário e comprar calcário. Eu não posso colocar adubo de fósforo em cima do calcário. Ocorre uma reação, eu perco o efeito do adubo de fósforo. Tá? Então, eu preciso colocar o calcário, eu preciso esperar que as chuvas dissolvam o calcário no tempo para depois entrar com a adubação. Tá? E quando que a gente vai entrar com a adubação, principalmente adubação nitrogenada? Época da chuva, quando? Em outubro. Se eu faço análise solo muito tarde e eu precisar corrigir esse calcário, aí vai atrapalhar minha programação de adubação. Ou seja, para o sul e sudeste, a melhor época de fazer adubação, fazer amostra de solo é agora. Tá, e sobre a adubação nitrogenada, é feita quantas vezes por ano? Uma só em outubro ou pode fazer mais vezes? A adubação nitrogenada, ela tem que ser parcelada. Em que sentido? Vou imaginar que eu tenho um aras que eu vou precisar, que eu vou colocar uma égua por hectare. É uma adubação pequena. Eu posso colocar uma vez só. Mas vamos pensar no aras que eu vou colocar 4 animais por hectare. Eu preciso de uma adubação maior. Se eu preciso de uma adubação maior, aí é interessante eu parcelar. Por quê? Porque a adubação nitrogenada, ela é muito lavada pela chuva, né? O nitrogênio, a gente fala que ele é lixiviado. Se eu coloco o nitrogênio numa vez só, por exemplo, em outubro, conforme vão ocorrendo as chuvas, eu vou perdendo esse nitrogênio. Então, daí eu parcelo. Eu posso parcelar, eu posso fazer de uma aplicação a 6 a 7 aplicações. Tá? Se eu tiver, por exemplo, no Nordeste, que é calor o ano todo, e numa irrigação, eu vou fazer 10, 12 aplicações de cobertura. Se for numa área de corte, de feno, por exemplo. Né? Ou seja, eu vou parcelar a adubação conforme a quantidade de adubação que eu vou colocar. E a quantidade de adubo que eu vou colocar, de adubo nitrogenado, vai depender da lotação que foi estabelecido no planejamento. Entendi. A gente também teve uma pergunta falando sobre a altura do pasto. Se de repente tiver uma altura em desnível, desigual, né? O que se pode fazer? Tá. Em pasto de árvore é muito comum estar desigual, né? Haver desigualdade das pastagens. Por 2 motivos ocorre. Um motivo comum, né, é porque o animal, ele defeca, ele urina, e aí ele rejeita o pasto no local que ele urinou, principalmente que ele defecou. Tá? Se ele rejeita, aquele pasto começa a crescer. Ele não está sendo pastado, não está sendo cortado. Vai chegar uma hora que ele está mais velho do que o em volta onde o animal comeu, rebrotou. Ou seja, ele ficou velho. Aí o animal começa já a rejeitar ele por ser um pasto velho. Tá? Outro motivo que a gente vai em locais que aí fica muito, a gente vê muitas toceirinhas, aí também é um sinal de falta de comida para o pasto. Por quê? Porque as fezes e a urina são adubos orgânicos. Por exemplo, a urina tem alto teor de nitrogênio. Tá? Aí, onde o animal urina, onde defeca, eu vou ter uma deposição de nutrientes e a fezes e urina. Aí ele vai ficando aqueles montinhos. Tá? O que eu faço para resolver? Na saída, quando eu retiro os animais, se eles ficam muitos montinhos, muito pasto irregular, eu roço. Agora, se isso se repete muitas vezes, provavelmente eu estou com problema de deficiência no solo. O capim não está crescendo, não está tendo comida, onde o cavalo defeca, serve de comida para o pasto. Tá? Mas está irregular, na saída dos animais eu roço.
Roço, que altura? De 7 a 10 centímetros. Não é roçada de jardim. Eu preciso pensar que eu não posso diminuir de 7 a 10 centímetros para que ele tenha o pico de crescimento. Tá. Outra pergunta que a gente teve durante a tua explicação foi sobre o capim vaqueiro, se você recomenda esse tipo de capim. Olha, especificamente o capim vaqueiro, eu não, e quando eu falo eu, clientes meus não tiveram boa experiência. Em primeiro lugar, ele produz menos. Ele produz 30% a menos do que um Tift 85, do que um Gigs, do que um Cross. Tá? Então, já é um problema. Outra coisa, é muito mais difícil manejar a braquiária. Porque capim vaqueiro não é grama bermuda. Capim vaqueiro, ele não é sínodon. Tá? Então, o herbicida que se usa para matar a braquiária vai pegar ele também. Tá? Poxa, ele produz menos e me dificulta o controle da braquiária. Não recomendo. A gente está com uma pergunta na tela ainda que está falando assim: se o pH do solo estiver baixo, é melhor renovar a área ou é possível fazer uma calagem em cobertura apenas? Fazer uma calagem em cobertura. Eu vou ter uma calagem menos eficiente, mas eu não vou sacrificar um pasto formado simplesmente para incorporar o calcário. Tanto é que quando eu vou coletar amostra de solo em áreas que o pasto já tem 2 a 3 ou mais anos, eu coleto de 0 a 10 centímetros de profundidade, que é o correto, onde eu tenho um pasto já estabelecido. E onde eu vou formar um pasto foi formado ano passado, eu coleto de 0 a 20 centímetros. Por quê? Eu vou colocar o calcário num pasto estabelecido. O calcário, o cálcio, ele penetra muito pouco no solo. Para você ter uma ideia, em torno de um ano, ele vai penetrar 2 centímetros, 3 centímetros no solo, o cálcio. Tá? Não adianta eu coletar a amostra de 0 a 20 e não adianta eu colocar calcário para 20 centímetros. Então, quando eu faço calagem sem incorporar, eu uso a metade da recomendação, do que seria uma recomendação normal. Porque eu sei que o calcário ele vai penetrar pouco no solo. Tá? Mas você consegue bons resultados de recuperação de pastagem, calcário a lanço sem incorporação. Uma outra pergunta que chegou por e-mail foi assim: o novo criador não fez a correção do solo no pré-plantio e agora ele está tendo problema com a qualidade dessa pastagem. E agora? Ele terá que recomeçar do zero ou existe alguma forma de reverter a situação? Existe uma forma assim, né? Brincar aqui, né? Chama esporte rural. Mas existe, veja só. Se o pasto está bem formado, assim, se o pasto ele se formou, eu consigo reverter a situação simplesmente fazendo as correções a lanço. O calcário a lanço, adubação de fósforo a lanço, adubação de potássio a lanço e adubação de nitrogênio. Então, a gente consegue reverter áreas, às vezes, que tem 80% de braquiária, aquele área que está meio abandonado, né? A gente consegue recuperar o pasto e torná-lo de alta produção, que é a ideia do tema aqui de intensificar a pastagem. Então, a gente consegue fazer essa recuperação da fertilidade e não precisa ser só um pasto que ele é novo, que o cara não recomendou, mesmo um pasto antigo, tá? A gente consegue fazer toda essa recuperação a lanço. Quero repetir uma coisa. Eu não posso colocar o calcário e logo em cima colocar o fósforo. Eu perco o fósforo. Ocorre uma reação química e eu perco. Então, eu preciso colocar calcário, eu preciso esperar um tempo para o calcário ser absorvido na terra, né? A chuva penetrar o calcário para depois eu colocar o fósforo. Legal. E perguntaram bastante sobre rotação de pasto. Você falou um pouco para a gente, né, que tem tudo a ver a quantidade, né, de consumo do pasto pela rotatividade. Mas qual que é o melhor momento? Qual é o período ou que se deixa o cavalo geralmente pela experiência? Assim, eu sei que a quantidade influencia, mas como que é a melhor forma de fazer essa rotação de pastagem? Tá. A rotação de pastagem é legal quando você pega um projeto desde o começo. Quando a gente vai fazer um projeto desde o começo, a gente planeja o setor de éguas, o setor de receptoras, o setor de potras, o setor de potros, né?
E em cada setor a gente faz uma rotação. Porque uma das dificuldades de aras em relação a bovinos é que eu tenho diversos lotes numa área pequena. Né? Geralmente eu tenho diversos lotes. Para que a rotação dê certo, o que é importante? Eu colocar os animais com o pasto entre 25 a 30 centímetros e tirar com 10 centímetros. Tá? Se eu coloco muitos animais naquele pasto, o que vai acontecer? Em poucos dias, ele já vai chegar de 7 a 10 centímetros. Eu preciso tirar. Se eu colocar um lote menor naquele pasto, vai demorar muito mais tempo para ele rebaixar para 7 centímetros. Tá? Assim que faço a rotação. Eu coloco os animais ali. Tá? Chegou em 7 centímetros, eu coloco no outro pasto. Tá? Falar, Rodolfo, mas outro pasto ainda não está pronto ainda, ele não chegou em 30 centímetros. Aí é questão do manejo da adubação, né? Que eu falei que se eu corrijo, se eu faço o alicerce do pasto, aí eu coloco uma adubação nitrogenada numa quantidade maior, de tal forma que quando eu tiro os animais daquele pasto e vou passar para o outro esteja em condições de receber. É assim que funciona a adubação, a rotação. Lembrando que a rotação funciona muito bem na época da chuva, né? Na época da seca, o capim não cresce, né? E a gente também recebeu uma pergunta de um criador querendo saber se é possível melhorar não só a quantidade, mas a qualidade do pasto, visando uma melhor formação da ossatura, da articulação e tendões dos animais. Sim, com certeza. Tá? Primeiro, deixa eu já fazer uma colocação que muita gente me pergunta, Rodolfo, qual é o pasto que tem melhor valor nutritivo? Coscross, Tifto, Isso. Gibbs? Tá? Isso, talvez já tenha até essa pergunta aí, não sei. Mas a questão é o seguinte, a diferença entre eles é tão pequena que o mais eu obedecer à altura de pastejo. Tá? Ora, se eu mantiver um pastejo, se eu colocar os animais num pasto entre 25 a 30 centímetros, o nível de proteína vai estar alto. Tá? O nível de proteína vai estar alto, vai estar de 12 a 16%. E claro, com o nível de proteína disso aí, eu vou ter uma performance no desenvolvimento do animal muito superior. Agora, se eu manejo mal o pasto, se eu deixo passar desse ponto, né? Se o pasto fica muito alto, se fica muito velho, e se eu vejo que ele está com folha seca embaixo, aí eu vou ter pasto com 8% de proteína, tá? Às vezes menos, às vezes um pouco mais. Ou seja, para melhorar o nível de proteína, é manejo. Por quê? Porque a genética da planta é para produzir, estando bem nutrida, é para produzir a genética dela de 12 a 16% de proteína. Agora, se eu tenho folha velha, aí cai para 8%. Ou seja, eu consigo ter pasto de alto valor nutritivo manejando bem. E outra coisa que é bastante comum é dar miquim, carrapatos nos pastos, né? Como que resolve esse problema e qual é a melhor época para poder controlar? Tá. Bom, se você fizer um bom manejo de controle dos carrapatos nos animais, aí você quebra o ciclo. Tá? Se você quebra o ciclo, não vai ter ovos e vai controlar o biquinho. Tá? Então, esse é controle que é feito no animal que vai repercutir no pasto. Né? E assim, o melhor manejo, tudo, aí eu peço que converse com o veterinário. Né? Combinado. Eles também perguntaram sobre braquiária, né? Qual é o melhor jeito para fazer esse controle? Existe um caminho único para esse controle da braquiária ou você tem diversas possibilidades dentro de cada realidade? Tá. O controle da braquiária, a, a maior parte dos aras fazem aplicando herbicidas à base de MSNA, Ancosar, Daconate, tá? Que são eficientes. O importante é que ele tem que ser feito em dias quentes. Esses herbicidas em dia frio não faz efeito. Abaixo de 21 graus não faz efeito. E eu já fui em pastos que era frio e o cara estava aplicando herbicidas à base de MSNA, jogando dinheiro fora. Tá?
Eles são eficientes desde que bem utilizados. Tá. Certo? Outra pergunta que até surgiu agora durante a live ao vivo e que eu já havia recebido pelo e-mail é se existe uma pastagem adequada para o cavalo de esporte ou você também tem algumas possibilidades e a que melhor se adequa ao teu criatório. Ah, eu falei agora há pouco que a genética do capim, sendo bem manejado e nutrido, ele vai produzir de 12 a 16% de proteína. Isso é excelente para um capim que está em atividade esportiva, que está em atividade, que está. E isso também é algo excelente para a receptora. Tá? Então, tanto é que as gramas bermudas, elas são os capins mais indicados para equinos, né? Por causa do valor nutritivo. Então, mesmo cavalos que estão em atividades esportivas, é o melhor pasto que tem. E claro, mesmo que eu coloque um animal de menor exigência, uma receptora, ela não vai achar ruim. Pelo contrário, se eu tiver uma receptora com potro no pé, com certeza essa receptora num pasto de qualidade, ela vai produzir mais leite para o potro. E isso, com certeza, vai melhorar muito o desenvolvimento do potro, né? E muita gente não pensa nisso, né? E deixa as potras e deixa as receptoras lá com os potros no pé em qualquer pasto. Qualquer pasto, menos leite. Menos leite, menor desenvolvimento do potro. A gente estava falando uma pergunta antes sobre herbicida, né, no pasto, e eles estão perguntando depois de quanto tempo que você faz aplicação de herbicida que pode colocar o animal neste pasto por conta de intoxicação, alguma coisa do gênero. Algo muito importante isso aí. 21 dias, tá? E isso é uma coisa que eu pego no pé. Eu já vi pessoas colocando com períodos de carência muito menor, mas eu não arrisco em lugar nenhum. 21 dias eu sei que não vai ter problema nenhum, tá? Então, é 21 dias. Isso é uma coisa importante, período de carência. A gente também recebeu uma questão perguntando assim: às vezes vemos um pasto bem verdinho e associamos ele com qualidade. Tá certa esta afirmação? Ou existem fatores extras que qualificamos, que podemos qualificar o pasto? Um pasto bem verde, ele tende a ser muito mais nutritivo. Agora, existe também, por exemplo, diferenças de tonalidade de pastagem entre o Tifton e o Gigs. Os dois têm uma qualidade muito boa de proteína. Mas o Gigs, por natureza, ele é um verde um pouco mais claro do que o Tifton. Tá? Agora, se eu vejo um pasto com uma cor amarela meio palha, a folha espetadinha, né? Geralmente o pasto que está com deficiência nutriente, a folha é mais espetadinha, não é aquela folha sedosa que bate o vento e balança. Se eu vejo com a folha espetadinha, se eu vejo com a pontinha seca, que daí é falta de potássio, né? Claro, isso aí vai ser um amarelo bem claro e o valor nutritivo dele vai ser muito menor, o crescimento dele vai ser também muito inferior. Agora a gente está em época de pandemia, né? E muitas pessoas acabaram optando em levar os cavalos das hípicas, né, dos centros equestres, para o Aras. E às vezes o Aras não estava se preparando para receber essa quantidade de cavalo e está soltando mais cavalos em piquetes, em pasto. Você tem alguma dica para essa época? Que eu sei que talvez não tenha o crescimento adequado, não estava esperando, né, uma coisa dessa, e a gente já está quase 90 dias nessa situação. Você tem alguma dica para essa época de pandemia? Bom, a boa notícia, se é que posso falar que é uma boa notícia, eu falei que a gente precisa cuidar muito bem do manejo do pasto e da altura do pasto. Tá? Na época de inverno, na época seca, é a época que eu posso judiar do pasto. Né? Porque a planta entra meio que numa dormência. Então, se é uma época que eu posso colocar muitos animais mais do que o pasto suporte, é a época da seca. Tá? Eu vou estar judiando menos do pasto, porque ele está dormente. Agora, se fosse, por exemplo, em fevereiro ou março, ainda haveria possibilidade de eu fazer uma adubação nitrogenada para ter resposta. Hoje, eu não consigo, a não ser que seja
por irrigação e num local mais quente. Se for, por exemplo, o sul do estado de São Paulo, Paraná, aí nem irrigação adianta. Se eu tiver numa região mais quente, que eu tenha calor e tiver irrigação, aí ele responde com nitrogênio. Senão, eu não tenho, né? Tem que comprar feno mesmo. Tá? Aí não vai ter É, a jeito. gente, não tem outra saída. A gente também recebeu uma pergunta falando assim: como funciona as adubações de acordo com essa rotatividade que a gente falou entre os piquetes? Tudo isso é calculado e manejado, não é tão simples assim. Tá? Eu falei que conforme o nível de nitrogênio, conforme a lotação pretendida, eu vou colocar uma quantidade maior de nitrogênio. Conforme a quantidade maior de nitrogênio, eu vou dividir em diversas parcelas. Tá? Eu sempre aplico o nitrogênio após a saída dos animais do piquete. Sempre. Tá? E é interessante que o mais rápido possível, porque o pasto ele vai responder bastante ao crescimento do capim, tendo a adubação de nitrogênio disponível. Tá? Se eu demoro muito tempo para aplicar o nitrogênio, ele vai demorar mais para dar a resposta. Tá? Mas então tem essa equação. Quantidade de animais por hectare para determinar a quantidade de adubação e conforme a quantidade de adubação é o número de parcelas, em quantas parcelas vai ser dividida ao longo do período das chuvas. E Sempre para na falar saída dos animais. na saída dos animais. E para falar um pouco sobre roçar o pasto, né? Quando eu preciso me utilizar dessa técnica, qual é a frequência e se esse roçar o pasto é importante para o controle de vermes? A roçada de pasto geralmente é feito para você corrigir um erro de manejo. Tá? Não é uma prática muito necessária roçar o pasto. Por quê? Eu só vou roçar o pasto se ele está com crescimento irregular, conforme a gente já falou aqui. E esse crescimento irregular, ou porque houve acúmulo de fezes, e aí eu penso que eu trabalhei num manejo não adequado, tá? Ou senão, que é muito comum o pasto irregular exatamente por deficiência de nitrogênio. Aonde o animal estruma, ali eu vou ter, a planta vai estar suprida de nutrientes, vai crescer mais e vou ter pasto irregular. Conforme eu vou roçando e eu vou fazendo as adubações, o pasto ele tende a ficar mais uniforme, ele tende a crescer uniforme. Porque onde o animal defeca, não vai ter essa diferença tão grande de nutriente no local que o animal não defecou. Então a planta vai crescer de uma maneira regular. Tá? Então eu recomendo roçada apenas no caso de pasto irregular. Ou, se não, por exemplo, houve um descuido ou por alguma situação que o pasto cresceu demais e ele ficou uma camada de capim seco embaixo. Eu coloco os animais em pastejo, ele come as folhas verdes e continua aquela camada de capim seco embaixo. Ali eu tenho que roçar. Para quê? Para eliminar o que a gente chama de macega, para que ele volte capim verde desde a base da planta. Tá? Seria a segunda necessidade de roçar pasto. O pasto cresceu demais, ficou seco embaixo, eu roço para eliminar, ou para eliminar pasto irregular. Mas um pasto, quando ele é bem manejado, essa irregularidade tende a diminuir. Tá. E você recomenda o uso de aerossolo? Sim, recomendo. Tá? É muito interessante. Ele não é tão eficiente em área de feno, mas em área de pasto, ele foi planejado para isso. Por quê? Olha que interessante. A compactação no solo, ela pode chegar a reduzir 50% da eficiência do adubo. Tá? O adubo é muito, assim, o adubo não é uma coisa barata para você aproveitar só metade, né? Se tiver um solo compactado. Ah, se eu pensar em compactação de área de agricultura, eu vou ter uma compactação de 20 centímetros, tá? De profundidade. A compactação do casco do animal, ela dá em torno de 5 a 7 centímetros. É uma compactação rasa.
Ou seja, compactação de casco de animal não tem nada a ver com compactação de uso de maquinário em áreas de agricultura. Se eu tenho uma compactação de 5 a 7 centímetros, por que eu vou passar um subsolador de 30, 40 centímetros de profundidade? Não tem necessidade. O meu problema está entre 5 a 7 centímetros. E o aerossolo, ele perfura o solo em torno de 12 centímetros, mais ou menos, tá? 12, 10 centímetros. Ou seja, é um equipamento que foi feito para pastagem. Agora, é importante eu aplicar se tiver uma questão de compactação. Quem tem o aerossolo, eu falo, olha, faça pelo menos uma vez por ano. Ele dá resultado. Repetindo, um solo com problema de compactação, 50% a eficiência da adubação. Tá? Inclusive, tem locais que a gente faz o levantamento com equipamento adequado da compactação, até para ver se precisa descompactar ou não. Entendi. E estão perguntando se você indica o plantio de tamane para cavalos. Olha, o tamanho, até numa outra live, a gente conversou muito a respeito dos pânicos para cavalo, né? Que seja o tamanho, seja a aruana, seja Mombasa, seja Tanzânia, né? Deu uma conversa muito legal, uma discussão muito legal a respeito dos pânicos, tá? E aí tem veterinário, até eu falo, conversa com o teu veterinário, porque tem veterinário que, se eu falar em colocar animais nos pânicos, ele quer me bater. Tem veterinários que, se eu falar que é para colocar animais nos pânicos, ele quer me beijar. O problema maior, até em termos de pânicos, eu conversando com o pessoal da Embrapa Pastagem, o problema maior é a Tanzânia. Tá? Dos melhores pânicos indicados para cavalo, entre eles está o tamane. Tá o tamane, o aruana também, que é um pânico baixo também, tá? E o Quênia. Tá? Então, dos pânicos, os melhores é esse daí, que são pânicos baixos, né? Tá em torno de 60 centímetros, 70 centímetros de altura. Tá, eu vou fazer mais uma pergunta e aí a gente conversa só sobre essa pergunta. A live deve cair porque está dando 1 hora e aí a gente volta para as outras perguntas, tá? Tem uma pergunta falando, dessas pastagens que você fez referência, qual delas produzem sementes viáveis no Brasil? Existe uma recomendação para deixar a pastagem sementear algum período? Olha, se eu for falar Tifton, Cross, Gigs, não, porque são híbridos, tá? E todo híbrido produz filhos não férteis, a semente não é fértil, tá? Tem no mercado o capim terra verde, que esse é um sínodon, mas eu particularmente não tenho experiência com ele. Teve um cliente meu que começou a plantar, já está tendo experiência, tá? Então, que seria o único sínodon verdadeiro com semente, tá? Eu já ouvi muito bem, mas eu não gosto de recomendar simplesmente aquilo que eu já ouvi, que eu nunca acompanhei. Tifton, Cross, ele produz semente, só que a semente não germina. Então, não tem por que sementear. Pelo contrário, se ele começa a sementear, o que você tem que fazer? Você tem que roçar. Porque quando ele começa a dar semente, cai a produção de folha. Né? Vamos mais uma pergunta. Se você recomenda adubação foliar. E aí depois dela a gente começa a live de novo para poder dar 1 hora para não cair e a gente continuar com as perguntas. Tá. Nós falamos que eu tenho que fazer a base do alicerce, que é fósforo, potássio e pH. Aí adubação nitrogenada. Eu vou falar que adubação de cobertura, que adubação foliar é um tópico muito acima, que é mais utilizada para a produção de feno. Porque eu preciso de um capim muito rápido que eu preciso cortar com 30 centímetros. Ele dá resultado. Mas quando tudo já foi bem feito, tá? É a mesma coisa da irrigação. Não adianta eu pensar em adubação foliar se a minha lição de casa anterior não foi bem feita. Ela vai responder muito pouco. Tá? Eu estou praticamente no telhado dela, né? Que o telhado da minha construção seria a irrigação. Não adianta eu querer irrigar
se eu ainda tenho coisas para melhorar lá atrás. Tá? Adubação foliar é muito bom, mas quando eu estou no nível de excelência em manejo e adubação comum. Tá, eu vou deixar a pergunta feita agora e a gente volta a falar assim que a gente voltar da live. Tá falando assim: 21 dias de carência após a aplicação de defensivo agrícola, vale também após a chuva? Se você quiser começar a falar, a gente tem mais 2 minutinhos antes de cair para a gente retornar. Eu só não entendi. Se chover 21 antes, dias de carência após a aplicação do defensivo agrícola, vale também após a chuva ou perde a validade caso chova nesse período? bom, eu não sei isso aí, eu sempre fico com os 21 dias, né? Garantia, né? Faz bem, prevenção faz bem para todo mundo, né? Principalmente se for pensar em E animais de alto valor. tá. E aqui eles estão perguntando assim, ó, qual é a diferença do nível de proteína de um feno estocado para um pasto bem manejado com 30 centímetros? O pasto bem manejado produz um nível de proteína maior, tá? O feno, ele conserva o nível de proteína e conserva por 1, 2 anos se ele estiver bem feito. Mas um pasto bem manejado, ele tem um nível de proteína um pouco melhor, tá? Ele tem o pasto natural, tá? Do que o feno. Tá, a próxima pergunta, enquanto a gente não cai, eu acredito que tem Enquanto não ainda um cai, bom, já todo minutinho. mundo está sabendo, a hora que cair a gente volta. A gente volta, a gente está com bastante pergunta. Provavelmente essas perguntas vão ter que ser feitas de novo, né? Porque elas estão aqui na sequência. E aí a gente vai começar uma live nova, mas não deixe de perguntar. A gente vai ficar aqui até cessar. A gente pensou em depois que cair mais uma meia hora pelo menos para a gente poder falar bastante sobre esse assunto que é de extrema importância, né? Para os criadores. Tem mais uma pergunta aqui falando sobre freno pressecado e silagem. Qual a melhor opção para esse inverno que está por vir? Tá. A nutrição, eu gosto sempre de deixar pro veterinário, né? Eu trabalho com pastagem, mas eu não faço nutrição, tá? Eu tenho clientes, muitos clientes que usam silagem. Eu tenho muitos silagem de milho. Eu tenho clientes que usam cana. Eu tenho clientes que usam a silagem pré-secada, né? Eu tenho clientes que usam feno. Então, como aí já entra na parte de nutrição, eu tenho clientes de assim, clientes de tops assim, né? Eu tenho cliente top, muito top que dá cana para os animais e tenho alguns outros clientes que se eu falar de dar cana me bate, né? Então, essa parte de nutrição, converse com um veterinário especializado, eu prefiro. Como produzir a silagem pré-secada, podemos conversar. Como produzir o feno, podemos conversar. Mas o que é melhor para o animal, entre em contato com o veterinário aí, que trabalha com nutrição. Sobre capim plantado com semente, o que você pode dizer sobre essa técnica e sobre esse plantio? Tá. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho hoje o Tierra Verde, né? Falado em espanhol, Tierra Verde, que é o Sinodon por semente. Eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei com ele. Eu já ouvi que é muito bom, mas eu não posso atestar como técnico, tá? Fora isso aí, eu tenho que ir nos pânicos. Exatamente, na Aruana, no Tamani, no Quênia, no Mombasa. Agora, aí tem pessoas que amam os pânicos para equinos. Tem pessoas que odeiam os pânicos para equinos. Eu falei, eu tenho aras com animais de alta performance só em pânicos, tá? Em Mombasa e até Tanzânia, né? Que até o próprio técnico da Embrapa falou, Rodolfo, não use Tanzânia para animais. Só que há mais de 10 anos eu acompanho esse aras, animais de alta performance na Tanzânia, né? Se eu fosse pensar semente, ou Tierra Verde, que eu não acompanhei para saber se a diferença vai produzir mais, vai produzir menos, tá? Ou se não ir para a linha dos pânicos, né? Pensando aí então no Aruana, no Tamani, no Quênia, no Mombasa. Para quem gosta de usar os pânicos na alimentação dos animais. Bom, agora a gente realmente está a 10 segundos de cair a live. Lembrando que a gente vai voltar. Vamos só salvar.